Meus irmãos, hoje compartilho convosco uma narrativa que ecoa pelos tempos e revela os mistérios de uma fé inabalável, a descoberta de uma riqueza que, à primeira vista, parecia estar além do alcance do homem justo. A história de Davi e a riqueza proibida não é apenas um relato de riquezas materiais, mas a expressão de uma jornada interior, repleta de desafios e escolhas que nos convidam a refletir sobre o verdadeiro sentido da prosperidade. Nesta narrativa, o nome de Davi ressoa como o de um jovem pastor, escolhido pelo Senhor para trilhar um caminho de luz, mesmo quando os ventos da tentação sopravam com força. A trajetória dele, marcada por momentos de glória e também de provação, revela como o poder transformador da fé pode conduzir o coração humano para além do simples acúmulo de bens, mostrando que a verdadeira riqueza se encontra na comunhão com o divino. Recordo as sagradas escrituras, onde o salmista declara que "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará". Salmo 23. Palavras que, em cada sílaba, trazem a promessa de cuidado, proteção e abundância. Davi, cuja vida foi costurada com o fio da providência divina, recebeu um chamado singular, o de enfrentar a sedução de um tesouro que fora proibido aos olhos dos justos, pois carregava consigo não somente moedas e pedras preciosas, mas também o peso de uma maldição ancestral. Em um tempo em que a fé era o único amparo seguro em meio às turbulências do mundo, a descoberta dessa riqueza proibida despertou em Davi um turbilhão de sentimentos. Como é comum aos que buscam a bênção divina, ele sentiu o pulsar de seu coração, dividido entre a tentação do poder material e a nobreza de seguir o caminho da verdade e da justiça. Cada passo que ele dava era guiado por uma voz interior, tão firme quanto o clamor dos pastores, que desde os primórdios foram instrumentos do desígnio de Deus para conduzir seu povo. Ao recordarmos essa história, é importante compreender que a riqueza que se apresenta de forma proibida não se refere meramente aos tesouros terrenos, mas simboliza o desafio constante que cada um de nós enfrenta. A escolha entre ceder à sedução das facilidades imediatas ou investir na eternidade, na abundância que só o amor divino pode proporcionar. A narrativa de Davi nos convoca a olhar para dentro de nós mesmos e a reconhecer que, muitas vezes, o que brilha intensamente aos olhos do mundo pode encobrir os verdadeiros valores espirituais que Deus nos deseja revelar. Assim, iniciamos esta jornada pelos recantos da história, onde a fé, a coragem e a integridade se entrelaçam, e onde o chamado do Senhor ecoa como um convite irresistível à transformação interior. Que as palavras que agora serão proferidas possam tocar cada coração e incitar uma busca sincera pela luz que emana do alto. Naqueles dias remotos, Davi era apenas um jovem pastor, encarregado de cuidar das ovelhas nos campos vastos e silenciosos da terra prometida. A simplicidade de sua vida, em meio à natureza e aos ritmos da criação, era o cenário perfeito para que o coração se abrisse às mensagens divinas. Em cada amanhecer, o suave despertar do orvalho e o cantar dos pássaros traziam consigo a certeza de que o Senhor observava, guiando os passos do seu escolhido. Desde cedo, Davi aprendeu que o verdadeiro tesouro não se mede pelo acúmulo de riquezas, mas pela conexão íntima com o Criador. Ao cuidar de seu rebanho, ele absorvia ensinamentos valiosos sobre paciência, zelo e, principalmente, sobre a importância de ouvir a voz do Senhor. Essa comunicação silenciosa, que muitos atribuem à experiência de um coração puro, foi o alicerce sobre o qual Davi edificaria uma vida que desafiaria os limites da própria humanidade. Entre os devaneios de um jovem que sonhava com dias melhores, surgia o brilho da promessa divina. Ele se lembrava das palavras que ecoavam nas tradições dos anciãos e nas páginas sagradas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus,
capítulo 5, versículo 6. Tais ensinamentos, transmitidos de geração em geração, reforçavam a convicção de que a verdadeira prosperidade se revelaria àqueles que se mantivessem firmes em sua fé. Certa manhã, enquanto conduzia seu rebanho por um vale escondido, Davi percebeu algo extraordinário. Entre as rochas de uma formação antiga, vislumbrava um brilho incomum que se destacava contra a terra seca. Com o coração acelerado, guiado por uma intuição que jamais o havia falhado, ele se aproximou e descobriu uma entrada oculta para uma caverna. Aquela não era uma simples formação geológica, mas o portal para um segredo ancestral, um legado que, segundo as lendas contadas pelos anciãos, estava repleto de riquezas proibidas, destinadas apenas aos que possuíam a força de caráter para resistir às tentações. Naquele instante, o jovem pastor se viu diante de um dilema que transcenderia a compreensão dos meros mortais. A visão do tesouro prometido despertava em seu íntimo uma batalha entre o desejo mundano e a necessidade de seguir o caminho traçado pelo Senhor. Ele recordou com reverência os ensinamentos dos antigos que advertiam sobre os perigos de se deixar enredar pelo brilho enganador dos bens materiais. E, ao mesmo tempo, o mistério da caverna parecia chamar por ele, instigando-o a desvendar os segredos da riqueza que, segundo as tradições, havia sido selada com a maldição dos que ousaram desafiar as leis divinas. Davi, com o olhar fixo na entrada daquela caverna, sentiu o peso da responsabilidade que agora repousava sobre seus ombros. Era como se o próprio tempo houvesse parado para lhe conceder um momento de revelação. Cada pedra, cada sussurro do vento, parecia entoar um cântico de advertência e, ao mesmo tempo, de promessa. Assim, se iniciou a jornada de um jovem pastor, cujo coração seria testado de maneira irrevogável e cuja história se tornaria um exemplo perene de fé e de renúncia ao que é transitório em prol daquilo que é eterno. Ao adentrar a caverna, Davi deparou-se com uma visão que transcorria os limites do imaginável. O ambiente, iluminado por um brilho natural, que parecia emanar das próprias entranhas da terra, revelava um tesouro acumulado ao longo dos séculos. Moedas de ouro reluzente, ornamentos incrustados de pedras preciosas e artefatos sagrados repousavam lado a lado, formando um mosaico de riquezas que encantava os olhos e perturbava a alma. Davi, o jovem pastor, viu ali o reflexo de uma ambição que muitos temeram tocar. A lenda dizia que aquele tesouro fora selado por mãos divinas, destinado a ser um teste para os corações daqueles que buscavam o poder material em detrimento da espiritualidade. Assim, a riqueza proibida não era meramente uma oferta dos homens, mas uma dádiva carregada de advertências. As inscrições gravadas em alguns artefatos antigos lembravam a todos: a riqueza que desvia os passos da fé trará consigo a perdição. Um eco dos ensinamentos que se encontram em diversos livros sagrados e na sabedoria dos grandes pastores que, ao longo dos tempos, enfatizaram a importância de manter o foco no eterno. Com os olhos fixos no tesouro, o coração de Davi começou a bater em ritmo acelerado, revelando o conflito interior que se instaurava. Por um lado, havia o desejo de colher os benefícios de uma fortuna que parecia capaz de transformar a sua existência e a de seu povo. Por outro, a voz interior, moldada pelos ensinamentos divinos, advertia contra os perigos da ambição desmedida. Lembrou-se então das palavras registradas no livro dos Provérbios: a riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá aumento. Provérbios capítulo 13, versículo 11. A atmosfera da caverna, carregada de um mistério quase palpável, fazia com que cada suspiro de Davi se transformasse em uma oração silenciosa. Ele meditou sobre as consequências de se deixar seduzir por aquilo que, embora belo aos olhos,
podia arruinar a pureza de seu espírito. Afinal, a verdadeira prosperidade não se mede pelo brilho dos metais, mas pela integridade do coração. A descoberta daquele tesouro proibido parecia, paradoxalmente, ser um convite para que o jovem pastor redescobrisse o valor da moderação, da humildade e do discernimento. Enquanto seus dedos tocavam as superfícies frias das moedas e relíquias, Davi sentiu uma corrente de energia que o conectava com os ancestrais e com o próprio Criador. A visão não era apenas de um tesouro físico, mas de um legado espiritual, um convite para que o homem se afastasse do materialismo desenfreado e abraçasse a verdadeira essência da vida. Cada objeto ali presente trazia consigo a memória de ensinamentos milenares, dos quais os grandes pastores, ao longo da história, alertaram para os perigos do apego aos bens terrenos. Nesse recanto silencioso, onde o tempo parecia se esvair, o jovem pastor iniciou uma profunda reflexão. Ali, diante da riqueza proibida, ele confrontava a dualidade de seu próprio ser, a ânsia por algo que prometia conforto e a consciência da efemeridade dos prazeres materiais. E foi nesse confronto, neste embate entre o desejo e a razão, que Davi deu os primeiros passos rumo à escolha que definiria seu destino e o de seu povo. No silêncio da caverna, o coração de Davi se tornou o palco de uma intensa batalha interna. Por instantes, ele se deixou envolver pela sedução daquele brilho dourado que parecia prometer uma vida de abundância sem limites. Contudo, a voz do Senhor, recordada em cada ensinamento e nas palavras dos grandes pastores da antiguidade, sussurrava com firmeza que o verdadeiro tesouro se encontrava na integridade do espírito e na fidelidade ao caminho divino. Davi recordava com clareza os momentos vividos ao cuidar de seu rebanho, onde cada nascer do sol revelava a beleza de uma criação que confiava na provisão do Criador. Naquele instante, a memória dos salmos e dos ensinamentos dos sábios se fez presente. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Um alerta que, longe de desmerecer a abundância, ressaltava a importância de não se deixar enredar pelas armadilhas do materialismo. A riqueza proibida, embora tentadora, carregava consigo o risco de desviar o coração do que realmente importava. A tensão que se instalava no ambiente não era apenas física, mas espiritual. Cada reflexo do ouro nas paredes da caverna lembrava a Davi que os bens terrenos, por mais reluzentes que fossem, eram transitórios e, se mal empregados, poderiam afastar o homem da verdadeira comunhão com o divino. Ele meditava sobre as histórias de antigos pastores que, ao se depararem com tentações similares, optaram por renunciar àquilo que pudesse comprometer sua pureza interior. A narrativa se entrelaçava com a lição de que a verdadeira prosperidade vem do desapego e da entrega total à vontade de Deus. Nesse turbilhão de emoções, o jovem pastor se viu dividido entre o desejo de desfrutar dos benefícios imediatos e a convicção de que somente a moderação e a fé poderiam conduzir a uma vida plena e abençoada. Cada objeto reluzente parecia carregar um fardo, uma advertência silenciosa de que os tesouros adquiridos sem discernimento trazem consigo a perdição. Davi sentia o peso da responsabilidade. Se escolhesse o caminho fácil da tentação, corria o risco de perder não apenas a bênção divina, mas também a essência de sua missão como líder e guardião de seu povo. O ambiente da caverna se transformava em um reflexo da própria alma de Davi, um espaço onde o conflito entre o bem e o mal, entre a fé e a cobiça, se desenrolava com intensidade. Ele recordava as palavras dos antigos pastores que insistiam na importância da humildade e as lições de que a verdadeira riqueza é aquela que enriquece o espírito, não o bolso. Cada batida de seu coração
Era um lembrete de que o caminho da virtude exige coragem para resistir ao que, à primeira vista, parece ser a solução para todos os problemas. Naquele momento crucial, o jovem pastor decidiu que não se deixaria levar por impulsos que pudessem desviar sua alma do propósito maior. Em meio à escuridão da caverna, ele acendeu a chama da oração, buscando na intimidade do diálogo com o Senhor a luz que dissiparia as sombras da dúvida. Assim, Davi iniciou um período de profunda introspecção, onde cada pensamento era filtrado pela sabedoria que só a comunhão com o Altíssimo pode proporcionar. O dilema moral que se apresentava era a prova de que, mesmo nos momentos de tentação extrema, a fé pode ser o farol que guia o homem rumo à redenção e à verdadeira prosperidade. Na quietude daquele recinto sagrado, Davi entregou seu espírito em oração, buscando a orientação do Senhor para trilhar o caminho da retidão. Em meio às dúvidas que o assombravam, uma paz inefável começou a invadir seu coração. Foi como se uma mão invisível e amorosa o envolvesse, guiando-o a compreender que a verdadeira riqueza não reside na efemeridade dos bens materiais, mas na solidez de uma fé inabalável. Com o coração transbordando de emoção, o jovem pastor recordou os ensinamentos de antigos sábios e pastores que, em suas jornadas, aprenderam que a bênção de Deus supera qualquer fortuna terrena. Ele meditou sobre passagens sagradas que exortam o fiel a abandonar o apego às posses, pois aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus, capítulo 6, versículo 21. Essa revelação ressoou intensamente em sua alma, como um chamado para que ele se desviasse do caminho tentador que a riqueza proibida oferecia. Naquele instante de profunda conexão com o divino, Davi compreendeu que o tesouro ali guardado era um teste para os homens de fé. Não se tratava de um simples acúmulo de riquezas, mas de uma oportunidade de demonstrar que o coração que busca a orientação do Senhor é capaz de resistir às seduções que afastam da verdadeira missão. A decisão se apresentou de forma cristalina. O jovem pastor escolheria, acima de tudo, a honra de seguir os preceitos divinos, mesmo que isso implicasse renunciar a uma fortuna que poderia transformar sua existência de maneira passageira. A renúncia voluntária à tentação não significou para Davi um sacrifício, mas sim a abertura para uma bênção maior e mais duradoura. Ele visualizou o futuro, onde sua decisão se transformaria num legado de fé, inspiração e amor ao próximo. Essa escolha não apenas lhe garantiria a paz interior, mas também fortaleceria o espírito daqueles que o acompanhavam, incentivando uma busca incessante pela verdadeira abundância que vem do Altíssimo. Ao deixar para trás o brilho sedutor da riqueza proibida, Davi experimentou uma libertação profunda. Ele percebeu que, ao renunciar aos prazeres efêmeros, abria espaço para que a luz divina iluminasse cada aspecto de sua existência. Esse momento de redenção marcou o início de uma nova fase, na qual a prosperidade seria medida não por cifras ou posses, mas pelo impacto transformador da fé em sua vida e na daqueles que o cercavam. Assim, com o espírito renovado e os olhos voltados para o eterno, o jovem pastor reafirmou seu compromisso com os valores que sempre nortearam sua jornada. Ele sabia que cada passo dado na trilha da retidão era um investimento na verdadeira riqueza, aquela que enriquece o coração, fortalece a alma e perpetua a bênção divina por toda a eternidade. Ao sair da caverna, Davi não carregava consigo apenas o relato de uma tentação vencida, mas o testemunho de uma transformação que ecoaria pelos séculos. Sua escolha de rejeitar a riqueza proibida se transformou em um símbolo poderoso para todos os que buscavam a verdadeira prosperidade, a qual não se mede pelo acúmulo de bens terrenos, mas pela profundidade do relacionamento com o Senhor. Cada gesto,
Cada palavra proferida pelo jovem pastor tornava-se um convite à reflexão sobre os valores que realmente importam nesta jornada de vida. O legado de Davi foi, desde então, celebrado por inúmeros pastores e estudiosos que encontraram em sua trajetória lições de coragem, discernimento e amor incondicional ao próximo. A sua história passou a ser contada em câmaras e templos, acompanhada de cânticos e salmos que exaltavam não somente as vitórias materiais, mas sobretudo a vitória espiritual que advém da fidelidade aos ensinamentos divinos. Em seus dias, muitos se inspiraram em sua conduta e perceberam que a verdadeira riqueza se encontra na entrega sincera à vontade de Deus, na prática da justiça e no cultivo de um coração humilde e agradecido. Davi dedicou os anos que se seguiram a fortalecer os laços com sua comunidade, promovendo a união e a solidariedade entre os irmãos. Ele compreendeu que a bênção do Senhor se manifesta na capacidade de transformar a própria existência e a de seus semelhantes, fazendo da fé a base de uma vida repleta de significado e propósito. Essa mensagem ecoava nos encontros de oração, nas pregações e nos ensinamentos transmitidos de pai para filho, consolidando a ideia de que a verdadeira abundância é fruto do compromisso com os valores eternos. O jovem pastor, cuja história se entrelaçou com o destino de um povo sedento por esperança, demonstrou que os caminhos do Senhor são infinitamente sábios e que as tentações passageiras não podem ofuscar a luz da fé genuína. Sua experiência mostrou que, mesmo diante de uma riqueza que prometia facilidades e conforto imediato, a escolha pela integridade e pela obediência divina se revelava o caminho para uma prosperidade duradoura e verdadeira. Ao olharmos para a trajetória de Davi, somos chamados a refletir sobre as nossas próprias lutas e desafios. A mensagem que ressoa em seu legado é clara. A verdadeira riqueza se encontra no coração que se entrega à verdade, na prática da compaixão e na constante busca por uma vida pautada pelos valores que o Senhor nos ensinou. Que possamos assim cultivar em nossos corações a convicção de que a abundância espiritual é o maior dos tesouros, capaz de transformar a nossa existência e iluminar o caminho daqueles que nos cercam. A história de Davi e a riqueza proibida revela a profunda jornada de um jovem pastor que, desde a simplicidade de seus dias, cuidando do rebanho, foi chamado a enfrentar uma tentação que poderia desviar seu coração dos valores eternos. Ao descobrir um tesouro oculto, Davi se viu diante de um dilema: ceder à sedução dos bens materiais ou permanecer fiel ao propósito divino. Em meio a conflitos interiores intensos, suas reflexões foram guiadas pelos ensinamentos sagrados e pela convicção de que a verdadeira prosperidade não se encontra no brilho passageiro do ouro, mas na integridade do espírito e na comunhão com o Criador. Ao escolher renunciar à riqueza que ameaçava corromper sua alma, Davi consagrou-se como um exemplo de fé, demonstrando que o verdadeiro legado de um homem está na transformação interior e na bênção que se derrama sobre toda a comunidade. Essa narrativa inspira cada um de nós a buscar a abundância que vem do alto, cultivando a humildade, a justiça e o amor ao próximo. Oremos. Ó Senhor, fonte de toda verdade e luz, agradecemos pela lição que a vida de Davi nos proporciona. Que possamos compreender em nossos corações que a verdadeira riqueza reside na entrega sincera à Tua vontade. Fortalece nossa fé para que, diante das tentações deste mundo, saibamos escolher o caminho da retidão e da compaixão. Que a Tua orientação ilumine nossos passos e nos ajude a construir um legado de amor, justiça e integridade. Concede-nos a sabedoria para discernir o que é eterno e a coragem para renunciar ao que é passageiro. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, inunde nossas vidas, transformando cada desafio em oportunidade de crescimento espiritual.
Em nome do Senhor, rogamos por bênçãos que transcendem o material, para que possamos viver em harmonia com a Tua vontade e ser instrumentos de esperança e transformação. Amém.